Olá, tudo bem? Vamos começar o nosso Tríade de hoje. Hoje vamos falar sobre adolescência, sobre adolescentes, seus dilemas, questionamentos, né, as transformações que ocorrem na adolescência. Então aproveita já, se você é pai ou mãe de adolescente, se você é adolescente, aproveita e já manda esse programa para muita gente, para compartilhar. E também já vá se preparando para ouvir coisa boa. O que é que você pensa, você como pai e mãe? A gente ouve muito isso, eu não sei mais o que fazer com o meu adolescente. São tantos os desafios, são tantas as ciladas que esse mundo aí traça na frente dos adolescentes e a gente precisa estar muito atento. Então, para você que é adolescente, para você que é pai de adolescente, amigo, tio, enfim, manda para muita gente para que esse programa seja realmente útil para muita gente. E para conversar sobre esse tema tão importante hoje, eu tenho aqui a Niamey Granhem. Ela é psicóloga clínica e educacional, mestra em psicologia clínica e social pela Universidade Federal aqui do Pará, especialista em docência do 3º grau pela União das Escolas Superiores do Pará e em psicologia escolar educacional pelo Conselho Regional de Psicologia, do CRP10 aqui do nosso estado. É professora da Universidade Federal do Pará e coordena o projeto de extensão Facilitação da Escolha em Orientação Vocacional, a FAPSI-UFPA. Também é consultora em psicologia educacional, escolar educacional e avaliação psicológica. Ainda desempenha atividade clínica, é muita coisa, viu? Desde 1987. E ela é novinha, gente. Em consultório particular realizando a orientação vocacional, psicodiagnóstico, psicoterapia e autora de livros sobre desenvolvimento infantil e adolescência. Niamey, que prazer recebê-la aqui, que honra, que alegria e já com muita gratidão, porque você, sempre que eu lhe aciono, você prontamente nos atende. É um prazer estar aqui, ainda mais para falar de um tema super relevante, né? Como você disse, a adolescência é cheia de dilemas, de mitificações, de conflitos e de saúde também. A gente não pode ver o adolescente só como problemático, né? Os adolescentes também são criativos, são seres extremamente pensantes, engraçados, e a gente tem que estar atento para todas as necessidades. Linguagem própria, né? Isso, é. Bom, eu também devo aqui ressaltar que a Niamey faz parte também daquele grupo de pessoas que me ajudaram na minha formação como psicólogo. Minha professora, acho que foram 2 ou 3 disciplinas que você... 3. Né, 3 disciplinas, né? E, assim, é aquele tipo de professor que a gente não esquece, né? Algumas pessoas ali da UNAMA, na época, né, da minha época de formação, alguns professores, de vez em quando eu recorro a eles. Um deles é o meu querido Manuel Cristo, né? Também sempre está aqui comigo. E você faz parte desse grupo que ficou num lugar especial para a gente, né? Então, sabendo que esse tema é um tema muito importante, muito atual, na verdade, existem muitos riscos pelos quais a adolescência, nesse tempo de informações tão rápidas, né? De janelas abertas para o mundo todo, através das redes sociais, da internet, a gente sabe o quanto é importante falar sobre o tema. Então, começando, eu ainda tenho uma filha que está saindo da adolescência agora, está com 17 anos, mês que vem já faz 18, daqui a pouco já começa a sair da adolescência, mas tive 2 adolescentes e eu sei o quanto é desafiador tentar dialogar, conversar, ouvir e ser ouvido pelo adolescente, até por conta de todos os seus códigos de linguagem, né, que são muito particulares. Então, falar de adolescência hoje, o que significa? Qual é a coisa mais... vamos começar a falar de adolescência. O que é que vem logo de cara, a primeira coisa que vem quando a gente pensa em adolescência? Primeiro é demarcar o período da adolescência, né? Você acabou de falar. Pela lei, a gente termina a adolescência com 18 anos, né? Pelo desenvolvimento humano, a adolescência hoje ela vai até um pouco mais. Ela vai até 21, para alguns autores até 23 anos. Então, a gente vê que está se encurtando a adolescência. Ela começa mais cedo, a partir de 12 anos deixou de ser criança, né? E aí começa a adolescência. E ela está mais alongada, ela encurta para começar e alongada para terminar. Então, é interessante que antigamente a gente pensava assim, a adolescência é rápida. E ela não é rápida. Ela é dividida em 3 fases. Então, até para demarcar essa adolescência.
Porque você vê o jovem, aí você diz assim, ele já vai fazer 18, já está adulto. Ele não está adulto. Cronologicamente, ele chegou num período, mas emocionalmente, socialmente, cognitivamente, tem que pensar esse adolescente de uma forma mais completa, né? Então, vamos demarcar a adolescência. Então, a partir de 12 anos, deixou de ser criança, iniciou a adolescência, e ela deve terminar por volta de 21, 22 anos. E nessa faixa, entre os 12 aos 21, 22, 23, existe uma faixa entre essas aí, que é a mais, que exige um pouco mais de atenção, que é mais sensível, que acontece mais coisas. Bem, na nossa sociedade, né, a gente tem que entender primeiro as 3 faixas. A primeira faixa, a adolescência inicial, ela é muito misturada ainda com a transição da infância e tem a puberdade, as mudanças hormonais, menarca, espermarca, etc. A do meio é a mais tranquila, porque agora eu sou um adolescente, estou na adolescência. E o que eu posso, o que eu não posso fazer, o que se espera de mim, o que não se espera. E a mais delicada, onde a gente tem visto muitas alterações, depressão, transtorno de ansiedade, é a terceira fase. Por quê? Já quando o adolescente está na pressão de escolher, ele está no ensino médio, né, principalmente já no 2º e 3º anos do ensino médio, e é muita pressão. Então, ele tem que escolher, ele não pode mais viver. A gente teve professor dizendo assim, para você passar no Enem, você tem que parar de viver para estudar. Ninguém pode parar de viver para estudar. O estudar tem que ser prazeroso, com saúde. Ou então, tem professor que fala assim, você tem que morrer para passar no Enem. Aquela coisa de morrer, se matar de estudar, né? Só que assim, não dá conta, porque a pressão é infinita e eles paralisam a vida. Quem faz uma atividade física parou porque tem que estudar para o Enem, aí não pode dormir, não pode comer, e eles começam a adoecer. Aí tem automutilação, depressão, ansiedade, então é a fase mais crítica. Aí eles passam por essa fase, com algum adoecimento grave ou não, dependendo da singularidade, entra na universidade. Eles entram adolescentes, né? Só que isso assim, entrou na universidade, agora é cobrado deles uma postura adulta. Eles não são adultos. Aí é um conflito ainda que é a terceira fase da adolescência, né? Que pega o ensino médio e se prolonga com esse início de uma universidade, de uma faculdade. Porque eles vão sair já um pouco depois, já fechando a adolescência, né? Se eles entrarem com 16, 17, 5 anos de curso, né? Então vão entrar, só que eles entram adolescentes. Olha, eu mapeei uma sala de aula que eu estou dando aula agora, que é de ciências exatas. Então, assim, a maioria dos alunos eram adolescentes. E aí eu não posso esperar um comportamento, são do 3º semestre. Nem estão no 1º ano mais, já estão no 2º, 3º semestre. E tinha uma pessoa que era uma pessoa adulta. Aí tinha adulto jovem, né, tinha uns 3 adultos jovens, um monte de adolescentes, e uma pessoa adulta caminhando para a meia-idade. Olha só essa turma. Então eles ficam naquela, entra, sai, riem, alguns humores sarcásticos, porque é típico da adolescência. E o professor fala assim, não, eu estou em adulto, estou na universidade. Então, a fase mais delicada, eu acho que é a terceira fase da adolescência, pelas pressões sociais que são feitas a esse adolescente. Então, a ideia, por exemplo, da menarca, uma menina que antes dos 10 anos... Infância. Ela está na infância, então, nesse caso, a menarca não define a adolescência dela, porque pode ser que uma criança dessa que venha a ter a sua primeira menstruação, 9, 10 anos, 11 anos, que ela já seja olhada pela família como agora já é adolescente, porque antigamente se dizia muito isso. Agora você já é mocinha, né? Agora você já é mulher. Mas psicologicamente, emocionalmente, ela não está nesse processo ainda. Não, e biologicamente apenas é uma puberdade precoce. Né? Hoje tem muitos estímulos, inclusive com alimentação, hormônios, etc., hormônio de crescimento. Então, com 9 anos, 10 anos, elas estão entrando na menarca. Só que, assim, maturidade elas não têm. Então, elas têm que ser vistas ainda como crianças e não como adolescentes, né? Então, a família tem que estar muito esclarecida. Hoje, o pediatra, se for nessa faixa, esclarece. E o médico que trata do adolescente, que é o herbiatra. E a gente tem pouquíssimos aqui, né? Herbiatra é especialista, é o médico. Tem gente que nem sabe, né? Esse nome, nunca ouviu falar. Né? Ele acha que é tudo pediatra ou médico. Né? E cada médico com a sua especialidade. Então, entender do corpo do adolescente, porque o adolescente ele não é só biológico. Ele é biológico, ele é emocional, ele é social, ele é cognitivo. Ele é um conjunto de fatores. Então, a gente não pode pegar esse adolescente e ver só biologicamente. O corpo se transforma, mas é a mente dele, o emocional dele, como é que está. Tem que ser visto como um todo, né? Sim. A gente pode pensar que nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento de informações que vêm de todos os lados, né?
Hoje, antigamente, a mãe ficava preocupada, os pais preocupados com a criança que vai sair de casa, o adolescente que vai sair de casa e vai se perder na rua, com os colegas da rua, lá da escola, que vai ter as influências negativas e tudo mais. Hoje em dia já não há mais tanta essa preocupação, e se há, deixa de olhar para um outro perigo, que é às vezes dentro do próprio quarto, que é justamente a questão da internet. Né? Você falou dessa questão, por exemplo, da lesão no suicídio. Né? Muitas crianças aí, muitos adolescentes, fazendo isso é muito assustador até, porque não é uma coisa pontual aqui ou ali, é muita. Né? Você que lida com adolescente deve ter muitos casos aí nesse aspecto de pessoas se mutilando, né? Tentando escoar a sua dor de alguma forma. A internet, de fato, ela tem essa responsabilidade ou ela é um desses canais que está provocando mais isso na vida do adolescente? O problema é que desde cedo as crianças estão muito expostas à internet sem ter um acompanhamento. A gente vê bebês que ainda não têm nenhum ano, já com celulares, tablets, etc. Tem muitas pesquisas mostrando isso. Alunos nossos fizeram TCC, estão fazendo pesquisas, então são as babás eletrônicas. Né? E essa babá eletrônica, que a gente chama, ela influencia tudo muito rápido, inclusive até na cognição, porque é tudo muito veloz, né? Ali não tem uma frustração, porque você clica um botão, tudo se modifica. Então, quando ele entra na adolescência, que é o momento onde ele precisa de parcerias, amigos reais, para trocar ideias, etc., ele vai se fechando, e os pais acham bom porque ele não está na rua, como você Sim. disse, né? Então, ele está protegido. Eu sei onde ele está em casa, só que você não sabe realmente onde ele está. Porque ele está no mundo, está em casa, mas está diante de uma tela no mundo. Então, é muito pior do que se ele estivesse ali na calçada dele, ou embaixo, num playground de alguma coisa, batendo papo com os amigos. Ali você não sabe. Então, eles têm muitos amigos virtuais, e hoje tem muitos grupos na internet que estimulam anorexia, bulimia, automutilação, né? E até violências, bullying virtual, que é o cyberbullying. Então, é muita influência. Como ele não tem maturidade para avaliar, e o adolescente ele é muito colocado no sentido assim, adrenalina, né? Aquilo que Sim. causa nele. E aí ele vai percorrendo os grupos e vai se colocando em situações de risco, muitas vezes, não dando conta, não tem onde dialogar, porque ele dialoga ali naqueles grupos, a família muitas vezes não tem esse tempo que se coloca, que é qualidade de tempo, não é nem quantidade, e o adolescente vai fazendo. Então, quando chega na escola, a gente vê comportamentos sinalizadores. Alguns desenhos que eles fazem, alguns tipos de fala que eles fazem. E aí a gente começa a observar, né? Às vezes está automutilação, mas está escondido, a gente não verifica. Por exemplo, você tem um aluno que está quieto lá no canto dele, ele não está perturbando ninguém, mas ele está com o lápis se furando. Claro que ele está pedindo ajuda, mas ele não perturba a aula do professor. Se ele estivesse furando o colega, ele estava prejudicando. Mas ele está se furando, ele também está pedindo socorro. Só que aí fica ali, passou. E a gente tem que ter esse olhar mais sensível para os sinais e sintomas que são pedidos de socorro. Muitas vezes a sociedade não está vendo, né? Então, a rede social não é causadora, no sentido assim, é um link direto, né? Isso é isso. Mas ela influencia e assim, porque a família, como modo geral, não está tão presente no acompanhamento. E aí, quando acontece algumas graves, aquelas brincadeiras que tem que cheirar não sei o quê, né? Sim, Aqueles sim. ácidos, não sei o quê, gás. E aí tem adolescente desmaiando, né? Passando mal, alguns até morrendo. E aí que você se assusta, mas é quando está no nível X. Mas já teve um processo anterior. E esse processo que a gente tem que estar atento, nessa transição da infância para a adolescência e acompanhar. Na escola fizemos uma pesquisa que foi assustadora. Reuniões de crianças de alfabetização. Assim de pai e de mãe, né? Mais mãe do que pai, mas está lá. Aí você vai. Quando chega na adolescência, você tem uma reunião, quero pegar todos os 3 ensinos médios. Primeiro, segundo e terceiro. Cada ensino médio do primeiro ano tem 5 turmas, mais 5, 15, né? E cada turma com uma média de 25 alunos. Quantos pais tinham na reunião? 8. Né? Aí sabe o que eles dizem? Eles estão grandes, eles sabem se virar. Depois eles me passam. Né? Mas aí sabe o que a gente diz? O adolescente fica órfão de pai e mãe. Sim. E ele vai buscar pai e mãe aonde? No mundo. Né? E daí é o risco. Então a gente não está acusando a família, a gente está convocando a família para quê? Para estar mais presente, né? E com relação ao desenvolvimento cerebral, o adolescente, então, ele vai chegar nessa fase em que ele vai precisar tomar decisões. Né? Num caso como esse, ele faz parte de um grupo e lá naquele grupo se lança um desafio.
né? Uma pessoa mais adulta vai olhar, vai avaliar, vai usar todos os seus recursos cerebrais para chegar a dizer assim, deixa eu fazer uma avaliação, isso aqui é bobagem, não vou fazer. O adolescente tem essa questão de ainda estar em processo de desenvolvimento para tomada de decisão, ele ainda não tem muito ligado, como você falou, a adrenalina, ainda não tem esse senso ainda formado realmente de avaliação, de se orientar se isso aqui é perigoso, se isso aqui é viável, deve ser feito ou não. Bem, cognitivamente, ele chegou na fase do estágio, né, que a gente diz de abstração, interpretação, análise e síntese. Né? Daí ele só vai aprimorando, porque já vai da adolescência para o mundo adulto. Só que a maturidade emocional não está ainda acompanhando. Então, muitas vezes, até ele pode imaginar que isso não vai dar certo. Mas a noção de pertencimento, né, o desafio de, então você não faz porque você é mamãezado, você não faz porque você é frouxo, né, frouxa, e faz com que ele queira comprovar que não. Né? Então, ele não avalia de uma forma mais lógica, ele avalia de uma forma mais fantasiosa, até porque o adolescente está naquela fase da fantasia. E nessa fantasia, ele nunca imagina, né, que vai dar errado. Para ele, primeiro, ele imagina que vai dar certo, né? Até porque também ele é atemporal. O adolescente é interessante. A criança começa atemporal, depois, na terceira infância, ela passa a ser temporal, a entender dia, hora e tal. E o adolescente, ele já entende, mas ele maneja o tempo do jeito dele. Então, por exemplo, se tem um show em dezembro, ele quer o ingresso hoje, porque não tem mais tempo. Se ele tem a prova amanhã, se ele vai estudar, ele fala, ainda tem bastante tempo. Sim. Ele é o senhor do tempo. Né? Então, ele vai querendo ser o senhor de muitas coisas. Não, isso aqui funciona. E na prática não vai funcionar. Aí a gente já, adulto, consegue perceber, mas ele não consegue. Até por essa questão do desafio mesmo, né? É muito comum. Ele gosta disso, né? Gosta de ser desafiado, gosta de entrar. Ele gosta da aventura. Né? Bom, então isso não tem a ver com a questão do desenvolvimento cerebral dele. Não. Porque você falou de maturidade e maturação, né? Eu lembro da aula. Isso. Maturação é biológico, né? É neurofisiológico, é biológico. E a maturidade é psicossocial, é emocional e é a interação que você tem com a sociedade. Se você foi muito super protegido, se você foi menos, vai amadurecendo, né? É muito importante você ajudar a criança a tomar decisões simples. Por exemplo, você chega com a criança e já traz uma roupa para ela. Uma criança de 7, 8 anos, ela pode dizer que ela não gosta, não, você vai vestir. Pega 3 roupas e que se você tem a condição, olha, tem 3 roupas aqui, qual você prefere? Ela está treinando escolhas são treinadas. E ela vai amadurecendo. Aí a gente não faz isso. Chega na adolescência, ele não teve esse treino. Aí quando você chega lá para o 2º, 3º ano, escolha a coisa mais importante da sua vida. A sua profissão para sempre. E não é para sempre. É a escolha atual que pode ser ressignificada. Mas a gente diz que é para sempre, o adolescente fica apavorado. Sim. E aí ele não sabe o que vai fazer, né? E começa a entrar em sofrimento. A palavra adolescência já é de sofrimento. Né? Ad, crescer e adolescência. Né? Aí crescer com dores. Crescer com sofrimento. Já é adoecido, né? A gente vê assim, né? Quando você fala, traz aqui três opções, ajuda essa criança a escolher. Né? Se for interpretado de forma distorcida, vai dizer, quer dizer então que eu vou colocar agora para a criança fazer a vontade dela. Não é isso. É ensinar, é fazer essa criança se sentir parte das escolhas da família. Eu até, de vez em quando, eu falo sobre isso, para casais, no caso, quanto é importante você, até para um móvel de casa, se você tem filhos, bora escolher todo mundo junto, você inclui, porque aí esse membro da família, ele não vai se sentir excluído, né? Ele vai se sentir pertencente, inclusive nas decisões. Porque se é algo que é muito comum, eu entendo, é a questão do pertencimento. Isso, fundamental. Então, se esse adolescente ele não consegue pertencer a esse grupo que é tão basilar e tão importante, que é a família, de fato ele vai fazer de tudo, e aí entra o risco, as armadilhas. Ele vai fazer de tudo para pertencer aos grupos que vão se apresentar diante dele. Né? E aí ele está disposto a pagar qualquer preço, né? A entrar em desafios como esse, porque é isso que vai fazer ele pertencer. Estou indo pelo caminho certo? É isso, porque muitas vezes o que acontece? Não é deixar fazer o que quer, porque aí também não tem monitoramento. Sim. É treino, por exemplo, você vai num restaurante, você vai comprar uma comida, né? Você vai fazer uma comida na sua casa. Então, nós temos gostos, né? Então você prefere, né, um frango ou uma carne. Não é deixar fazer o que quer. Tem as opções e o treino você tem que primeiro monitorar.
Uma criança, se você disser para ela escolher qualquer coisa, ela vai escolher qualquer coisa sem a orientação, né? Ela não tem noção de valor financeiro, nada disso. E você começa a trabalhar com ela. Por exemplo, a educação financeira. 7 anos você tem que estar trabalhando a educação financeira. Aí você não trabalhou, chega um adolescente, o que é que ele quer? Ele quer. Então, ele, por querer muito, muitas vezes ele faz escolhas muito erradas, né? Se envolve em coisas até perigosas, porque ele vai levar uma coisa da casa dele e vai trocar por uma outra porque ele quer alguma coisa. Ele não importa, né? Agora, esses PlayStation, não tem um negócio que é caro, que eles jogam e tal, né? Então, eles querem. Agora até tinha, na escola foi citado, que ele se deu mal numa situação assim. Ele viu na internet alguma coisa que a gente está vendo que não pode. Se uma coisa custa X, estão vendendo por menos X. Então, a gente sabe que pode ser um golpe, né? Sim. E ele foi lá, e era um lugar perigoso, né? Era para assalto e tudo. O menino se meteu numa situação, pelo que não era menor de idade, não é para estar solto por aí. E os pais nem sabiam a negociação que ele fez, grave. E se colocou em situação de risco. Aí, quando a situação já está bem grave, que vem à tona, aí você diz, poxa, mas eu pensei que ele já tinha maturidade para lidar com isso. Não tem, né? E a gente tem que entender que a gente tem que estimular que essa maturidade vá se desenvolvendo. Agora, não estou dizendo geral, porque nós temos que considerar singularidades. Sim. Alguns são mais maduros, até que os próprios pais. É verdade. Né? Tem pai que adolesce aí... A vida inteira. Isso. Bom, eu vi um dia desses, faz tempo já, mas esses dias eu voltou novamente na rede social. O menino, ele é bem pequenininho. Ele, num joguinho de celular na internet, ele gastou um dinheiro no cartão da mãe, comprando diamante, não sei se vocês lembram, né? E aí, ele já parecendo muito manipulador, porque a mãe vem e vai conversar com ele, mas você fez isso, e ele, calma, mãe, calma, respira, ainda fala assim, respira, vamos lá, respira. Ele, de alguma forma ali, né, já tem uma capacidade de manipular, né, de entender que ele pode usar daqueles artifícios, daquele jogo ali emocional, para que a mãe dele permita que ele faça e continue fazendo. Foi um gasto que não estava no orçamento da mãe. Então, essa questão da interdição, do limite, né, desse monitoramento, desse acompanhamento, isso é importante para a vida da criança, porque hoje em dia não deixa fazer tudo o que quer, né? Volto a dizer, não tem nada a ver com vamos ajudar essa pessoa a desenvolver esse seu processo seletivo de escolha, para começar a desenvolver maturidade, responsabilidade. Porém, tem muitos pais que deixam a mercê, como você bem falou. Isso provoca, então, uma pessoa que não vai conseguir, lá na idade mais adulta, a lidar com as frustrações, com os nãos que a vida vai oferecer aí, porque aí vem muita gente com baixa tolerância à frustração. Então, qual a importância dessa interdição, dessa presença paterna, materna, dizendo até aqui você vai, hoje em dia pode deixar solto que vai ficar tudo bem? Jamais. Olha, eu estou estudando no doutorado, estou fazendo doutorado, estou concluindo o ano que vem, e a minha pesquisa é justamente sobre isso, né? É sobre os estilos parentais e a formação da personalidade do adolescente, para ver quanto isso influencia. Então, se eu sou um pai autoritário, tipo assim, ordens são dadas para serem cumpridas e nunca discutidas, eu estou anulando o sujeito no seu desenvolvimento, né? Seria um polo negativo, né? Mas se eu sou um pai permissivo ou indulgente, pais que eu estou falando pai, mãe ou figuras representativas, né? Permissivo, tudo pode. Não, ele é criança ainda, ele é pequeno, desde criança eu estou falando, ele é pequeno, depois quando ele crescer ele entende. Aí o menino já tem 5 ou 6, 7, chegou com 12. Quando ele vai entender? Não vai porque foi permissivo demais, né? Sim. Ou indulgente. O indulgente vai deixando, tudo pode, não é nem permissivo. O indulgente ele vai até deixando o sujeito como se ele desse um aval. Então hoje a gente diz que o melhor modelo, né, que a gente está tentando provar isso, porque tem vários países que já trabalham isso, né, é o autoritativo. O autoritativo, você tem equilíbrio entre afeto e autoridade. Porque quando eu tenho só autoridade, não tenho afeto, não respeito a singularidade, eu afasto o sujeito e crio um medo, né? Achato ele, cria um medo que ele vai fazer escondido. Ele não vai internalizar uma autoridade, né? Ele vai querer burlar uma autoridade. Sim. Se eu permito muito, né? Então ele também não tem respeito nenhum. Porque assim, para dar afeto, né? Eu vou dizer assim, eu não vou brigar com meu filho, porque ele vai gostar de mim. Então eu deixo para lá, né?
E aí tudo pode. O indulgente não está nem vendo o que está fazendo, não está nem aí, porque não está enxergando nem nada, né? E o autoritativo é aquele que ele equilibra o limite, a orientação, o não, quem ama educa, já dizia Samitiba, né? E o afeto. Então, por eu te amar, eu vou te dizer que aqui não pode. Eu não vou deixar você fazer o que você quer, mas isso começa na infância. Tu falaste desse caso dessa criança sedutora, manipuladora. A gente nasce, para a sobrevivência da gente, com um aparato chamado de manies. Por quê? Porque a gente de 0 até 1 ano, a gente é reflexo, né? A gente nasce reflexo e vai aprendendo os comportamentos da nossa cultura. Mas a gente precisa seduzir o adulto, que geralmente é a mãe ou alguma outra figura, para gostar da gente, querer cuidar da gente. Sim. Porque se a gente for aquele bebê espinhoso, né, ninguém vai querer. E vai acabar que esse bebê vai perecer. Então o bebê faz aquelas caretinhas que são reflexos, né? Ah, ele tá rindo para a mamãe, tá rindo, que é para poder seduzir. E aí, por essa sedução, a gente vai sobreviver, né? Porque alguém vai gostar e vai cuidar. Só que, se continua, é aquele bebê que ele tá fazendo uma coisa errada, e você fala, não, aí ele dá um sorriso para te jogar um beijo. Aí você fala, deixa. Então você vai sendo seduzido, e essa criança entende que ele pode seduzir o mundo. Inicialmente dessa forma mais lúdica, depois com palavras, olha, respira, né? Quer dizer, calma, né? Ele está orientando essa mãe. E quando chegar na adolescência, que ele já tem mais capacidade, né, de argumentar, de persuadir, então a pessoa vai ficar refém daquele sujeito. E aí esse sujeito vai manipular, mas de uma forma não saudável, porque ele não tem os elementos para conhecer a realidade de uma forma mais madura, né? Danoso. Ele vai reagir sempre à lei, né? Sim. As regras, transgredir, né? Sempre tentar transgredir, sempre tentar se dar bem aqui e ali. E começa com os pais passando a mão, porque às vezes assim, por exemplo, né? Vamos embora passar rápido no sinal. Aí a criança pequena fala assim, não pode, porque ela aprendeu lá, né, na escola e tal, não pode. Aí o pai, não, pode sim, não tem problema. Aí ele aprendeu que então a gente tem que dissimular. Ou então chegar atrasado na escola e fala, diga para a sua professora que furou o pneu. A criança fica confusa, mas depois ela aprendeu que é assim que é para fazer. E o adolescente vai amar isso, né? Ele vem com aquelas falas e tudo, e aí ele vai achar que tudo vai dar certo. Porque aí o discurso que dizia, está errado mentir, não pode enganar, não pode roubar, foi atravessado por um discurso não verbal, né? Prática da pessoa. Então é muito mais fácil essa criança aprender ludicamente ali do que pelo discurso que a pessoa fez, né? Uhum. Bom, é um tema muito vasto, né? Falar de adolescência, principalmente hoje, que eu acho que apesar da nossa geração hoje, a geração dos adolescentes hoje, ser uma geração que já nasceu dentro do ambiente digital, virtual, né, da tecnologia, que muitos adolescentes têm que ensinar os seus pais a mexer no celular, a operar um telefone, um iPhone, seja lá o quê. Apesar disso, parece que não houve essa aproximação, porque antes não havia nada que um adolescente pudesse ensinar para os adultos. O adulto era adulto e ele que sempre ensinava. Agora não. Você vai ver muito disso, né? O pai chegando, como é que mexe esse telefone aqui? Olha, eu tentei mandar um e-mail, não consegui. E-mail que a pessoa nem manda mais e-mail. Tentei mandar uma mensagem aqui, um zap, não sei o quê. Não consegui. Como é que manda esse negócio de arquivo? Aqui é áudio. Aí a adolescente vem e explica tudo. Então isso, em tese, poderia aproximar mais, né? Porém, parece que esse adolescente ele mergulhou nesse universo virtual, lá de dentro do quarto, volto a dizer, e como você bem falou, né? Aí os pais ficam tranquilos, estão lá dentro do quarto. Além desses perigos, no sentido de fazer uma compra indevida, né? Às vezes a criança está com um registro lá no celular dela, do cartão do pai e da mãe, ele faz uma compra indevida. Tem a questão do assédio, né? Hoje em dia, inclusive, a Globo está passando aí, há pouco tempo passou, está passando aí uma novela de um assédio de um homem que... Os pedófilos aí. Como é que o pai e a mãe devem monitorar isso? Sem ser invasivo, né? Sem transgredir o ambiente, porque agora está bem complicado. Tem coisas que até para a gente falar é difícil hoje, tem que ficar o tempo todo pensando, eu posso falar isso ou não? Como é que faz? Como é que esse pai vai proteger, essa mãe vai proteger esse adolescente?
Olha, não tem mágica, né? Então, assim, o que que acontece? Se chegar na adolescência com esse apartamento que já aconteceu, esse afastamento, fica muito complicado. Porque ele até diz assim pra gente, meus pais não estavam nem aí, agora eles querem saber tudo da minha vida. Eu não vou contar, eles são estranhos. Então, você tem que ir cultivando isso com a criança, né? Por exemplo, você tem um horário que ela vai usar a tecnologia, tem que ter um horário. Você tem que observar, ter a senha, né? Acompanhar, monitorar onde ela vê. Porque se você foi trabalhando ela dessa forma, quando ela chegar na adolescência, ela já tem um processo internalizado. Mas o que que acontece? Fica tudo solto. Né? Olha, teve uma época que tinha crianças que estavam brincando e tinha alguns sites que colocavam, que a criança acessava aleatoriamente, por exemplo, desenhos animados fazendo sexo pesado. Né? Branca de Neve, tinha um outro que era o super-homem, né? Sexo oral, anal, etc. E uma criança está ali de 4, 5 anos e ela está vendo o desenho. Você passa, ela está vendo o desenho. Só que você não vê o que ela está vendo, não sabe o que ela está vendo, e ela está extremamente, né, exposta e sendo adultilizada. Né? Muitas vezes ela nem compreende o que ela está vendo. Né? Então, desde pequeno, você tem que ter o horário da tecnologia, porque aí é um treino para chegar na adolescência. Né? O horário da tecnologia, você vai acompanhar o que essa criança vai ver, e aí você vai chegando na adolescência. Mas na novela eles mostraram tanto o garoto, que era uma criança, sim, sozinho lá olhando, sozinho, o garotinho lá, a avó não sabia, né? Ninguém não sabia nada, o outro adolescente, sozinho também lá no quarto, né, fazendo o que ele queria, porque ele estava no mundo virtual, que era um mundo para ele gratificante. Porque no mundo real ele se achava feio, se achava assim atrativos, e lá eles criam aqueles avatar, né? Eles podem ser do jeito que quiser. Se o meu cabelo é do jeito, eu faço do outro que eu desejo, porque existe um ideal, né? Nem sempre eu estou gostando do meu real. Até porque tem a questão da autoimagem, autoestima, né? Então o adolescente às vezes ou está de um corpo maior do que esperado ou menor, não tem essas situações, sim, e ele não se sente bem. Aí ele vai para o mundo virtual, lá ele vai fazer o que ele quiser. Né, ele vai ser um popular quando ele não é. Né? Então, não tem mágica. Eu digo assim, os pais, muitas vezes, se afastam da criança e deixam a criança livre. Quando chega na adolescência, eles não têm essa intimidade com os filhos, essa parceria. Então, eles não podem chegar na adolescência agora e dizer assim, o que você está assistindo? Me conta. Com quem você conversa? Eles não vão contar. Aí eles têm uma duplicidade. Tem uns que, sabe, rapidinho os pais chegam, vão olhar e dizem, aperta uma tecla, aí mostra outra coisa. Estou estudando. Só que eles não estão estudando, estão conversando num site até perigoso, mas os pais não sabem. Como não sabem? Não monitoram? Então é uma responsabilidade muito grande. Só que isso não pode acontecer assim, de repente, na adolescência. E monitorar não significa vigiar. Não é? Não precisa vigiar. Tem que ter a conversa. Imagina o que é um pai ou uma mãe que vai conversar com um adolescente e descobre que esse adolescente já tem um discurso, já tem uma linguagem, né, já tem uma abordagem, já consegue conversar sobre temas que esse pai, essa mãe não imaginava. Achava que aquela pessoa que está ali do lado, o tempo todo calada, sem muita conversa, não tem discurso, não tem diálogo, que é ainda aquela criança. Eu acho que perdeu de vista, né, o desenvolvimento desta criança. Eu acho muito comum, eu vejo muito como algo muito comum acontecendo. Pais que quando vão conversar com um adolescente de 15, 16 anos, ainda vão com uma linguagem achando que aquele adolescente ainda tem 9 anos ainda de idade. Quando ele vai, que ele percebe, nossa, como você amadureceu. Eu tenho uma filha de 17 anos, falei. Só que a gente é muito parceiro, então ela gosta de escrever, ela gosta de ler. Às vezes eu estou lendo, ela pega o livro e sempre, desde muito cedo, ia lá para o meu lado, sentava para ler junto. Então, eu não me surpreendi, porque o meu diálogo com ela, eu vi ela escrevendo textos assim que eu ficava orgulhoso logo, agora, que texto, né? Ela, igual tu. E aí, claro que o pai fica todo besta, né? Também pode ser manipulação, mas tudo bem. Mas tem muitos que não têm essa aproximação, essa conversa, que nem sabe mais qual é a linguagem que aborda esse adolescente. Não sabe como conversar com o adolescente, porque perdeu uma fase. Olha para esse adolescente como criança e já não sabe como lidar, como tratar. Essa lacuna é perigosíssima. O que você disse assim? Nós temos uma parceria, né? Você com a sua filha foi construída desde criança. Não é uma coisa que foi construída, abandonada e agora quer fazer um resgate. Sim. Pode-se fazer, só que dá mais trabalho. Né? Então, essa questão é muito importante.
Porque às vezes se monitora muito a criança, em que sentido, né? O banho, a escola, né? As atividades e tal. E quando chega o adolescente, porque ele cresce muito rápido. Hoje eles crescem rápido. Então você vê, de repente, você de uma criança, agora você tem assim um homem e uma mulher dentro de casa, um adulto, né? Só que é o tamanho, mas assim, a maturidade emocional, social não tá. E aí você às vezes até diz assim, ele ainda é criança. Só que ele não é mais, é o adolescente. Aí você não pergunta nada, e quando ele vai dizer alguma opinião, geralmente ele vai confrontar os pais, né? Aí você diz assim, ele não entende nada. Então você não valoriza. Porque botar uma opinião para fora é fundamental e você debater aquela opinião. Não é dizer que os pais estão sempre certos e os filhos estão sempre errados, né? Mas escutar também, até para ver por que ele está pensando isso. Quer ver um debate que teve numa família que a mãe ficou assustadíssima? Era sobre sexualidade. Aí bissexualidade, que estão muito com isso. Eu não sei o que eu sou bi. Eles nem entendem ainda, porque estão na fase de identidade, busca de identidade, pessoal, sexual, profissional, social, enfim. E aí a mãe falando sobre sexualidade, tem que exterminar, muito rígida, falando uma coisa muito pesada. A menina escutou e falou assim, olha mãe, tu tá muito tradicional, muito como se fosse a nossa época careta, mas assim, tipo, tu tá cafona, ela disse uma coisa assim. E a mãe se assustou, ela disse, olha mãe, eu sou bi. Uma adolescente de 13 anos. 13 ela tá entrando, né? Sim. Aí a mãe, como assim? Não sei o quê. Pode fazer o que tu fizer comigo, me bater e tudo, mas eu sou bi. Né? Ela disse, tu sabes o que é bi? A mãe perguntou para a filha, ela disse, eu sei. Agora, tu sabes? A filha perguntou para a mãe. Ela disse, é a pessoa que não sabe o que quer, fica com ela. Disse, tu totalmente fora da realidade. Eu não vou falar mais nada para ti. Aí foi que ela disse, se você quiser, me mande num psicólogo, com a psicóloga eu converso. Ou seja, contigo eu não vou conversar. Né? Por quê? Porque tu é cheio de preconceito, etc. E é uma pessoa que ainda está formando uma identidade, ela não está definida. Só que, assim, muitas vezes ela diz alguma coisa, eles dizem alguma coisa, até para balançar esses pais. Né? O que você vai ser na sua profissão? Não sei, eu não quero nada. Né? Para dar uma sacudida, tipo assim, me escuta, me olha. E muitas vezes não acontece isso. Aí, aquela questão da surpresa que você disse, né? Eu não me surpreendi porque eu acompanhei, você acabou de dizer. Sim. Mas tem pai e mãe que não sabe nada, quando vê, se choca. É uma poesia que eles estão escrevendo, é um desenho, né? Eles gostam muito de cores diferentes, porque quando é criança, aquela coisa muito tradicional de cor, de um enxoval, cor, né? Aí eles querem uma outra cor e você se choca. Eu estavam fazendo muito desenhos de caixões, né? Desenhos de machadinha, essas coisas, tudo. E a mãe, pronto, ele é um psicopata. Não tem nada a ver com isso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, não para normalizar tudo e nem para patologizar tudo. É esse que é o grande risco. Manter essa via, né, aberta de conversa. Comunicação. Porque se esse adolescente tem segurança de mostrar suas produções e as suas frustrações, claro que ele vai estar, não 100%, mas o nível de segurança dele vai ser muito maior. Eu lembro de uma paciente, acho que ela tinha 19, 20 anos, já estava fazendo psicologia também, que ela quis me trazer os desenhos que ela fazia. Né? Então, os desenhos era algo que ela gostava muito de fazer, mas que ela nunca conseguiu mostrar para os pais. Então, veja como há um distanciamento, e ela procurou alguém que, de alguma forma, uma espécie de transferência, que deixa eu mostrar para alguém que vai validar, que está me escutando, que está me ouvindo, que eu possa mostrar isso aqui. Então, infelizmente, acontece muito isso. Às vezes, na infância, a criança traz um desenho, aí o pai, que lindo, a mãe, que lindo e tal. Quando vai ficando, né, vai avançando da idade, aí o pai já não olha mais porque já não tem mais graça. Eu acho que tem uma fase, eu não sei, de 8, 10, terceira infância, né, nessa terceira infância que já não é tão engraçado quanto era. Eu acho que é um momento muito perigoso para essa criança, né, porque principalmente se nesse tempo nasce um outro bebê dentro de casa. Esse dia eu estava conversando sobre isso, que era muito comum que se dizia, agora você vai para o canto. Né? Isso ainda muito, se diz ainda hoje. Ainda tem tio Mala aí que fala isso, né? Vai para o canto. Olha quanta coisa, né? Você diz, vai para o canto, ou seja, você vai ser descartado, você vai perder o seu lugar aqui, da atenção, né? Da importância, quem vai ganhar toda a importância. A gente vê muitas crianças, às vezes, de 7, 8 anos, querendo voltar para o bebê, para bebê, né? Como é que é isso? Isso é péssimo, né?
Eu dizia para minha filha, porque ela tem uma diferença dela mais velha para o irmão de 5 anos e 6 meses. E sempre dizia essa questão do canto. Eu ensinava para ela dizer assim, coração de mãe não tem canto, né? Não tem canto, então não existe canto. Todo mundo tem seu espaço, todo mundo é querido e amado, cada um com o seu jeito de ser, né? E aí não pode ser assim, só que as pessoas colocam muito isso, que é um luto. Aí pensa só, olha, a criança é investida na primeira infância e na segunda infância. Na terceira, ela começa a ficar sem graça, ela começa a ficar, né, abandonada. Entre aspas, porque eu digo assim, abandonada nesse sentido mais emocional. Aí entra na adolescência, aí começam os lutos que o adolescente tem que viver. O primeiro luto é do corpo infantil que ele perde, né? Então é um luto para ele. Ele tinha um corpo que no início ele não manejava esse corpo bem, porque ele não sabia andar, não se equilibrava. Depois ele domina o corpo. Aí dominou o corpo, tá legal, aí pá, adolescência. Aí começam os braços alargados, as pernas, o tronco menor, porque é o crescimento, né? Aí os pelos, etc. Então ele começa a não dominar o corpo. O nariz fica diferente, o cabelo, por causa dos hormônios. E aí começa a ter um luto, né? Então quem sou eu? Morreu um corpo e outro corpo surgiu. Então esse luto pelo corpo é muito, né, presente. O outro luto é o luto pelos pais da infância. Porque ele tinha os pais na infância de um jeito, que às vezes abraça, põe no colo, carrega. Não é que os pais não façam, mas eu digo de modo geral. Muitas vezes adolescentes estão assim, menos contato físico, né, menos essa questão de conversar. Então é um luto. Luto pelos pais que você tinha na infância e agora você não tem mais os mesmos pais. Até porque você também não é a mesma pessoa. Então a gente precisa trabalhar esses lutos do adolescente. E o outro é o luto pelo lugar que ele ocupava. Ele tinha um lugar. E ele não tem mais esse lugar, né? E aí ele tem que se recolocar no mundo mesmo, com todas as pressões, com tudo isso. É muita pressão para o adolescente viver em um curto período de tempo, apesar da adolescência ter sido esticada um pouco mais, mas ainda é curto, pelo processo que a gente tem que viver. Pensa só, para nascer, gestar 9 meses, né? Não chega nem 1 ano, ok, mas é biologicamente e tal. Aí nasceu. 3 infâncias, que elas vão de 0 até 12 anos, são 12 anos de infância, né? E mesmo assim tem um processo. Aí chegou a adolescência, só que a adolescência ela é cultural. Não é como a puberdade que é universal. Tem culturas que não têm adolescência. Eles casam, né, com 13, 14, 12, né? Não tem adolescência. A nossa cultura é a cultura que mais enaltece a adolescência, que chama de aborrecência, né? Olha só, aborrecência. Chegou na aborrecência, ele é um aborrecente. E na realidade, sem pensar, ele é um aborrecente em que sentido? Porque ele se aborrece com as limitações que ele vai encontrar, com as pressões que ele vai encontrar. Mas ele não é aborrecente porque ele é um adolescente. No sentido de ser aborrecente, de ser chato, né? Sim. Olha, eu lembro de uma situação que eu passei que foi bem interessante. Eu cheguei na casa de uma amiga, inclusive psicóloga, a gente ia fazer uma atividade, e o filho dela, adolescente, estava numa rede se balançando. Aí ela disse, olha, essa aqui é professora também, minha amiga. Ele olhou da rede assim, sinistra. Aí ela ficou assim, né? Aí eu fiquei pensando, a palavra sinistro que eu conhecia, mas por lidar com adolescente, eu tinha essa linguagem metafórica deles, né? Ter um sinistro de uma coisa ruim, aconteceu um sinistro, bateu o carro, etc, sim, né? Sim. E o sinistro, assim, é da hora, né? E aí, quando ele disse isso, ela disse, apavorou, desculpa, ficou toda nervosa. Eu disse, não, tudo bem, ele não está me xingando nem nada. Aí ele falou, valeu, gostei de você. Então, às vezes, você não sabe a linguagem metafórica, porque é metafórica. Uma palavra que a gente conhece de um jeito, eles usam de outro, muito de outro, né? E aí você fica sem saber como lidar, você fica desconcertado, às vezes você já faz uma certa restrição violenta com o adolescente, né? Não fala isso. Olha, na escola tinha uns que estavam riscando o tênis. Riscava o tênis, assim, a borracha do tênis. E um monte com o tênis riscado, outros com outro risco. Aí nós chamamos para entender o que era. Era um código de pertencimento. Então, assim, eles riscavam o tênis de um jeito, de uma cor, esse era um grupo. O outro grupo tinha outro riscado. Então, aquele grupo não misturava com o outro. E aí, quando o professor não tinha essa compreensão para fazer um trabalho, ele queria juntar, vamos fazer um trabalho. E eles não iam se juntar, porque eram como se fossem facções até, entendeu? Sim. Por identificações, etc. Então, eles não queriam se juntar. E o professor não entendia. Então, cada vez que riscava, aí eu disse, por que tu riscaste o tênis? Ele disse, eu nem sei, todo mundo estava riscando. Ele queria pertencer. Sim. Enquanto uns riscavam com o objetivo, ele riscou só porque todo mundo estava riscando. Então, você vê que, né, tem que compreender essa dinâmica do adolescente, que ela é muito particular. E que a gente tem que estar atento, sim, para tudo, sinais, sintomas, é fundamental. É importante se interessar, né, de aprender essa linguagem. Não adianta, não entendo nada disso, ele que se vire. A gente precisa entender, de fato, essas linguagens que a gente
Antigamente, quando dizia que uma coisa era pior do que a outra, é porque uma era boa e a outra era ruim. Hoje em dia a pessoa diz, era pior, né? Mas não é pior de que está mais de enfim. Bom, então, a gente olha para o adolescente, ele está vivendo os lutos das suas perdas, né? Então, ele está vivendo algo que está ficando para trás, né? Ele está vivendo o tempo presente das indefinições, né? É aquela coisa, eu não sou nem adulto nem criança, né? Quando ele faz uma coisa de adulto, a mãe grita de lá, tá, mãe, tu nem saíste ainda das fraldas, já quer. E quando ele faz uma coisa de criança, ele diz, tamanho homem. Então, isso é uma confusão. Uma ambivalência. Né? Essa linha aqui de separação. Só que ele também, além do que ele está perdendo, além desse momento presente, aí vem a pressão do futuro. Né? A escolha da profissão. Então, você trabalha com testes vocacionais. Orientação vocacional. Então, imagina se esse adolescente, vou voltar aqui a usar a minha filha como exemplo. Desde muito cedo, ela dizia que ela queria ser médica. Só que a gente percebia o quanto ela era musical. Ela nasceu praticamente dentro da escola de adoradores, dentro da escola de música. Então, um ouvido musical fantástico. Né? Com 7 anos de idade, ela já compunha músicas. Né? Tocava violão, teclado, hoje ela toca tudo. Mas nós sempre incentivamos a ideia de que ela queria ser médica, porque ela dizia que ela queria ser médica. E eu cheguei realmente a dizer, poxa, eu acho que ela vai ser médica mesmo, porque a gente ela colocava e chamava para a gente assistir vídeos, e ela colocou uma vez para assistir um vídeo com ela de uma cirurgia do joelho, que atravessava, e eu aqui dizia, minha filha, não aguento ver isso. E ela, com a maior naturalidade, assistindo e tal, então eu cheguei a imaginar. E na escola, todo mundo dizia, minha médica e tudo, as professoras, né, ela sempre muito falante. Só que quando ela já estava mais próxima do Enem, ela entrou em crise. Porque ela estava preocupada de dizer para a gente de que ela não queria mais ser médica. Ou seja, ela estava com medo de frustrar a gente. E aí, quando ela veio conversar, disse, não, minha filha, você tem... Né, a escolha realmente é sua, não se preocupe. Vamos pensar, vamos conversar. Eu fiz algumas conversas com ela, em que ela se via, até que chegou uma hora que ela disse que o que ela queria realmente era música. Ela está fazendo agora licenciatura em música na UEM. Não houve cobrança, não houve nada, eu nem sugestão, realmente deixava ela sempre muito à vontade. Minha filha, escolha o que você acha, como é que você se vê? Imagine você trabalhando, você está trabalhando agora, em que lugar você está? Aí ela começava a conversar. Então, é uma situação de muita angústia, de muita dor, porque tem essa questão. Imagina o que é, nós somos donos de uma escola de música. Assim como existem advogados, existem médicos que acham que os filhos devem seguir a carreira. Como é que fica nesse momento para o adolescente? Como é que se orienta o adolescente quando ele carrega já aquela pressão de uma família tradicional de médicos, ou de uma família tradicional de advogados, geralmente é isso, ou de engenheiros, que acha que essa criança vai crescer e vai levar o legado da família? É muito difícil, porque assim, a gente tem que entender que o protagonista da escolha é sempre o jovem. Só que hoje eles são multitalentos. O jovem de hoje, ele não é mais como era antigamente, que ele já era como se fosse estimulado para uma coisa. Hoje ele é multitalento. Então ele tem afinidades com, por exemplo, com a parte de saúde, mas tem afinidades com arte, ele tem afinidades com comunicação, ele tem muitas afinidades e tem esses talentos também. Então a gente tem que pensar, como tu mesmo disseste, não é escolher apenas o curso, porque eles vêm passando toda a escolaridade deles de forma muito boa, né? Então pensar em escolher um curso, eles vão passar bem. E se enxergar trabalhando naquilo. É esse que é o mote, né? Se enxergar trabalhando naquilo. Muitas vezes os pais, quando são donos já de hospital, ou de empresa de construção, ou de advocacia, ou de que seja, eles colocam muito aquela criança para estar ali, né? E muitas vezes ele vai pelo estímulo e gosta. Sim. E muitas vezes ele não gosta. Só que a gente começa a trabalhar a importância desse protagonismo, né? Porque a profissão vai ser para ele. Então, ele pode até ser um profissional, muitas vezes medíocre, porque não é uma coisa que ele se identifica, mas ele faz. E faz, porque ele tem inteligência, tem capacidade, mas não fica feliz naquele trabalho. Então, geralmente, o trabalho, quando você não está se sentindo bem, integrado, você adoece no trabalho.
Tá aí a síndrome de burnout, né? Você Sim. adoece. Se você está bem, claro, a gente pode ficar cansado, mas a gente se sente motivado. O cansaço é uma coisa. A infelicidade, a tristeza, o peso daquele... Ai, lá vou eu de novo dar um plantão. Ai, sabe como é aquele peso? E às vezes você canaliza assim, eu tenho a profissão, não pude fugir dela, e eu vou canalizar fazendo, né, no meu momento de lazer, coisas que eu gosto que poderia fazer. Eu tenho um amigo nosso que ele é psicólogo e ele é dono de uma banda. Tem a banda dele lá, então ele toca, faz a banda e ele é psicólogo. Eu conheço um médico, ele é um médico e ele é roqueiro. Então ele diz assim, na hora que ele vai fazer as cirurgias, ele ali, né, operando e ouvindo o rock dele, e ele diz que ele fica muito bem, ele é neurocirurgião, ele mora em São Paulo, é super renomado, e depois ele vai lá tocar. Porque ele disse que se ele, na época dele, se ele dissesse que ele ia ser um roqueiro, né, os pais dele iam achar que ele era uma pessoa que, tipo assim, não quero nada com nada. Né? Então ele foi para a medicina, que era tradicional, a família nem era de médicos, mas queriam ter um médico na família, como se fosse uma ascensão. Ele é um neurocirurgião muito bem, mora em São Paulo, vive a vida dele super bem, mas ele não deixou aquele lado dele. Então, depois que ele foi, né, ele não é que ele odeia a medicina, como ele diz, eu até gosto, mas o que ele gosta mesmo é da música. Ou seja, acabou que a medicina virou patrocinador do que ele gosta. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Na orientação vocacional, que é um processo que não é só de testes, né, porque a gente escuta muito, a gente começa a trabalhar justamente essa questão, né? Primeiro, o autoconhecimento, depois, né, interesses, gostos e preferências, aptidões, toda a predisposição para aprendizagem, né, aquela habilidade que você tem, e o perfil psicológico é seu jeito de ser. Então, nós temos um jeito de ser. Por exemplo, você disse assim, eu estava vendo o vídeo, eu já comecei a enrolar meu estômago só de pensar, né? Mas tem gente que gosta, tá ali, tá assistindo, vê o detalhe, né? E a gente vê que ela tem aquele jeito para aquilo, ela tem aquela tendência para aquilo. E às vezes não foi oportunizado em termos de explicar o que é. Porque, assim, a profissão que as pessoas mais gostam, dizem que gostam desde criança, é a medicina, porque você nasce na mão de um médico. E você passa muito tempo indo em médico. A criança vai todo mês, né, assim, todo um processo. Sim. Só que ela não conhece a profissão, muitas vezes. Só que ela idealizou, ela fantasiou. E quem, de pai e de mãe, de modo geral, né, não vai ficar feliz, né? Porque é uma profissão que ainda se considera, né? Então, claro que vai estimular. Se ela disser quando criança, eu quero, vai estimular. Mas sem ter esse cuidado de entender as fases, porque são fases, né? Olha, você estava vendo que a sua filha tinha toda uma inclinação para a arte, né, para a música. Mas ela dizia uma coisa que você não invalidava. Sim. Você deixava ela fluindo e depois deixou também ela permitir fazer uma troca. Porque às vezes a gente diz assim, ele disse uma coisa, agora ele está louco. Quando ele era criança ele dizia uma coisa, agora ele quer outra. Porque também eles vão mudando, né? Em termos de conhecer a realidade. E a gente tem que possibilitar. E tirar aquela ideia de que profissão é para sempre. Não existe isso. Hoje em dia, com as pós-graduações, já se amplia muito, né? Então, a profissão, você pode escolher uma profissão neste momento da tua vida, como você está. E depois, ao longo do tempo, você pode mudar por outras vertentes. Não tem problema nenhum. Né? Só que a gente tem que tirar aquele peso. Assim, se você escolher errado, você está fadado ao insucesso, né? Fadado a ficar pobre. Não é isso, né? Até porque não tem escolha errada. A escolha é a escolha daquele sujeito naquele momento, mas tem que ser ancorada em todos esses pilares que eu disse. Autoconhecimento, conhecimento da realidade socioprofissional. Nós temos mais de 200 cursos no Brasil. Já pensou o cardápio tão extenso? É como se fosse uma sorveteria e tem 1000 sorvetes para você experimentar. Aí você diz, meu Deus, é muita coisa. Você fica assustado. Aí depois você tem que começar a pensar, mas eu gosto mais disso ou daquilo? Né? E vai fazendo pré-seleções. Às vezes você sabe o que você não quer. Você já vai excluindo. Né? Isso aqui eu não quero. Por que não quero? Porque isso aqui é assim, assim. Aí você exclui, né? E depois fica mais reduzido. E aí vai começar a conhecer mais. Às vezes o nome do curso, você imagina uma coisa. Aí não, mas ele não estuda isso. O que ele estuda nesse curso? Aí você vai ver como é que é a matriz curricular. Não, isso aqui não. Eu pensei que era isso. As fantasias mesmo, né? Então é muito importante. A família tem que ajudar também. A família muitas vezes não ajuda. A escolha é dele. Dá uma liberdade que é mais uma, não é nem uma liberdade, é um abandono nesse caso. Porque não tem orientação, né? Ou então diz assim, olha, não vai fazer o que eu faço. Porque eu me dei mal, eu não suporto o meu trabalho, faça tudo menos a minha profissão. Aí também, de repente, ele tem aptidão para aquilo e tal, e você está negando. Né? Então não é nem para levar para fazer, tipo assim, eu sou isso, você vai ser isso, ou nem também porque eu sou isso e sou frustrado, você vai ser outro. Ou então assim, eu não fiz o que eu queria,
sou frustrado, mas eu quero que meu filho, minha filha, realize o que eu não fui. Tipo assim, eu gostaria de ter sido, né, um geólogo, mas eu não fui. Quando ele for, ele vai ter que ser isso. Como se fosse para o filho realizar a tua frustração. Então, muitas vezes, nessa conversa que a gente faz envolvendo a família, a gente também orienta sobre isso. Porque muitas vezes os pais nem têm noção de que eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo sem consciência, entendeu? E é pesado. Olha, a tua filha ficou um pouco preocupada de frustrar vocês. Mas ela tinha diálogo e ela conseguiu. E muitas vezes eles não conseguem. Aí eles pedem para a escola, quando é na escola, conversar com os pais. Ou então eles pedem para a gente, quando é, né, na psicologia, conversar. Uma vez fui dar uma palestra para os adolescentes, que era assim, né? Vou fazer o Enem, e agora? Essa pressão, tal, tal. Aí nesse dia disseram para mim assim, olha, você podia fazer a mesma palestra para os nossos pais, dizendo assim, né? Meu filho vai fazer o Enem, e agora? Porque aí eu fui fazer a palestra, a escola possibilitou, tinha feito para os adolescentes, fazer para os pais. Tinha uma mãe, que eu até identifiquei depois de quem que ela era a filha. A filha dela, quem era? Porque ela disse assim mesmo, né? Eu não durmo mais. Desde que a minha filha entrou no médio, eu não durmo. Eu não consigo comer. Parecia que era ela que estava no médio, né? Agora imagina quanto essa mãe fazia pressão nessa filha. Porque se ela estava assim, a filha estava enlouquecida pelo próprio Enem, pela própria média e pela mãe. Aí eu perguntei para ela, mas quem vai fazer o Enem? É ela, mas é como se fosse eu. Estou vivendo tudo que eu já vivi antigamente. E aí ela não estava percebendo de quanto ela estava tensa por alguma coisa que ela estava revivendo a história dela e agora projetando nessa filha. E a menina estava enlouquecida porque ela não sabia o que ela queria, ela estava se sentindo depressiva, ela estava mal por causa da pressão que estava tendo. Então a gente tem que observar isso também, né? Com a família. Você joga uma carga em cima que não é da pessoa, é sua, né? Uhum. Com relação aos transtornos, né? A gente ouviu muitas notícias de adolescentes, falamos aqui da autolesão, mas tem o suicídio, né? Muito presente, a depressão, a ansiedade. É real que hoje nós estamos vivendo isso de maneira mais presente, mais intensa, de um tempo para cá. A pandemia também, lógico, deve ter, ela deu uma acelerada, ela deu uma potencializada nisso. Como é que é hoje a adolescência? Essa adolescência no meio dessa pandemia de transtornos da mente. Está muito complicado, porque antigamente, por exemplo, até o nível de pressão de viver era diferente, né? Por exemplo, na minha época, eu tenho 59 anos, quando a gente ia fazer, que era vestibular, não era Enem, né? Ninguém perguntava para você se você passou em primeiro, segundo ou terceiro lugar, né? Não tinha isso. Você passou no último, não importava. Então, hoje em dia, a pressão em todos os sentidos. Quem você é, o que você vai fazer, no colégio, esses rankings, né? Primeiro lugar, segundo lugar e tudo. Então, é muita pressão. E aí, pouca válvula de escape. Muita pressão. Aí eles chegam, vão para um computador e ficam ali sentado, né? Naquela velocidade ali, também sem ter um escape. Antigamente a gente brincava na rua, né? Podia brincar na rua, não tinha essa violência toda. A gente morava em casas com quintais, né? Então tudo era diferente, que dava para canalizar melhor também. O tipo de alimentação não era como o de hoje, muita comida, né, artificial, fast food, etc. Então uma gama de fatores. E esses adolescentes vão ficando inchados de tanta situação assim, e não tem aonde colocar. Quando veio a pandemia, o que é que aconteceu? Eu me lembro que os adolescentes diziam assim, que bom, vamos ficar um mês de férias. Porque se pensava que ia ser assim, um período pequeno. Só que a pandemia se esticou muito. Né? Agora que a gente oficialmente saiu da pandemia, mas ainda tem. Só que com as vacinas e tal. Então, aquele adolescente que estava indo para a escola, se relacionando e também teclando, ele tinha a opção de estar na escola ou estar numa outra atividade e também ir para o mundo virtual. Ele ficou restrito apenas ao mundo virtual. E vendo muitas perdas, de repente familiares, né, amigos, adolescentes também pereceram, pais de amigos, professores. Então foi um assustamento enorme. Claro que ninguém fica depressivo, ansioso, porque quer. Tem que ter uma predisposição para isso, tem que ter uma história biológica que te pressupõe e o meio vai, né, fazer gatilhos ou não. Né? E aí a pandemia chegou. Muitos pais que não conviviam diretamente, né, ficavam mais na rua e quando vinham eram os horários diferentes, começaram a ficar confinados, pais e filhos. Muitas separações, assim como muita gravidez, muita separação, né, e muitos conflitos familiares. Porque assim, eu estou confinado, muitas vezes as pessoas hoje moram, né, em apartamentos ou em casas menores,
E aí está ali circulando o tempo todo, e todo mundo no mundo virtual. Quer dizer, aquele adolescente tinha um mundinho dele lá ali virtual, que podia ser na sala ou no quarto. Agora todo mundo precisava. Tinha que dividir, às vezes, a mesma tecnologia. Né? Então foi assim uma invasão, um desespero. Os pais muito assustados também, porque nós tínhamos que assim, se adaptar rápido. Ele já estava adaptado ali, mas não na aula virtual. Por exemplo, muito adolescente passou de ano, era um adolescente fraco cognitivamente, passou de ano com notas altíssimas, porque a cola imperou. Sim. A prova era feita de forma virtual, era feita coletiva. Houve uma facilitação total também, né? Para não prejudicar. Não podia, acabar mas quando voltaram, aqueles que voltaram já para o ano, ficaram desesperados, porque não aprenderam nada, nem assistiu aula muitas vezes, né? Porque só ligava ali o computador, não assistia aula nem nada. Então, teve muito desespero em termos de descontrole. Aí os gatilhos começaram. Então, ansiedade, que é transtorno, né, de ansiedade generalizado, que é o TEG. Aí começou a aparecer a questão do suicídio, porque assim, antes que eu perca alguém, antes que aconteça alguma coisa, eu já quero morrer. Né? Então, a gente teve muitas situações desse jeito. E aí, os pais não estavam também, porque assim, uma coisa é o adolescente não está bem e tem alguém que está bem para dar o suporte. Muitas vezes a família toda entrou em conflito, porque assustou todo mundo. Aquele momento que todo mundo ficou confinado, que tinha que ficar no lockdown, né? E você via na televisão, nas mídias sociais, situações graves, né? O pessoal todo empacotado em hospital. Então aquilo parecia filme de ficção, só que era a vida real. E o adolescente não estava preparado para lidar com isso, né? Porque não tinha uma tecla que apaguei aqui. Sim. Né? Então assustou muito. E tudo que vinha guardado eclodiu. E agora nós estamos vivendo todas as consequências. O rebote disso aí tudo. Muito. Com relação, existe uma outra questão também que, por conta da tecnologia, da internet, que é a comparação. Né? Antigamente, o adolescente ele só se comparava apenas com os colegas da rua. Então chegava dia de Natal, né, que ainda tinha a ideia do Papai Noel. Essa criança, esse adolescente vai para a rua exibir os seus brinquedos, seus presentes. No máximo ele tinha um outro núcleo social que era a escola. Agora não, né? Agora é o mundo. Então ele não se compara mais apenas com o vizinho dele, com o colega da escola. Agora ele se compara com um monte de gente que está aparecendo na internet. Às vezes, imagina uma criança de 4, 5 anos, 6 anos, que está lá com o violãozinho tocando e com milhões de seguidores já ganhando dinheiro para os pais. Então, esse pai também pode olhar e dizer, vou já colocar minha criança para fazer isso. E nem todo mundo é para fazer. A mesma coisa adolescente, vê algumas adolescentes ganhando dinheiro já com as redes sociais, e acaba criando a fantasia de dizer, não, eu também vou fazer isso. E aí começa a conflitar com aqueles meios que nós chamaríamos, vou chamar aqui de meios tradicionais, que é Enem, faculdade, emprego, empreender em alguma área, mas dentro de uma formação, que agora tem o influencer. Digital influencer, né? É super na moda. Isso aí é a moda. Como é que está a cabeça desse adolescente nesse momento? Antigamente, o ideal era, eu vou ser médico, era a coisa, agora o cara quer ser influencer. Até o próprio jogador de futebol, né, que era também muito presente no imaginário infantil, né, ser jogador de futebol, ainda é bem presente, especialmente no Brasil, mas a tecnologia, o mundo virtual, o mundo digital, traz essas novas configurações, esses novos desafios e esses novos ícones, né, para que a gente olhe e diz, eu quero ser igual a esse. São as profissões atuais e também essa questão, né, do modelo. Porque hoje você vê, o adolescente ele é imediatista, né, ele quer tudo para ontem, porque ele é atemporal. Mas, ao mesmo tempo, o que é que você vê? Né? Aí eu tenho um youtuber, né, eles dão um nome, fulano, ciclano, youtuber, né, que ele tem 1000 seguidores, com esses seguidores ele ganha, né, 1 milhão, né, de seguidores, ele ganha muita coisa. Então, eles também querem isso. E aí a gente tem que trabalhar muito com eles a questão do autoconceito, da autoimagem, né, e como que é isso. Porque, assim, se você disser, todo mundo vai ser seguidor, vai ter essa quantidade de seguidor, vai ser isso com sucesso, é igual profissão, né? Sim. Tem um monte, olha, todo ano sai quantos advogados por ano?
Sai um monte. Até porque hoje as turmas são semestrais, tem 2 entradas, né? Então, eles saem, todos estão muito bem. É o diferencial que você vai fazer juntando aquilo que eu disse, né? Como é que você é, o que tem a ver com você ou não. Mas muitas vezes os pais glamourizam. Apesar de não querem, né? Porque dizem assim, essa profissão, é importante você ter um nível superior. Né? No nosso país é fundamental. Sim. E muitas vezes eles veem assim, que não precisa. Porque você é uma criança de 7, 8, de 4, de 3, você está ganhando uma fortuna. Vai fazendo comerciais, tendo os seus patrocinadores e tal. Só que a gente tem que mostrar também a questão da temporalidade. Né? A gente não pode dizer que isso aqui vai ser para sempre. É o momento que a gente está. Então, se você tem um talento, que você pode conciliar com o teu estudo também, você vai orientando. Mas não é para essa glamourização. Os pais muitas vezes estão vendo isso também, porque assim, olha, teu filho está na internet, ele é tão pequeno, um adolescente que ele ganha não sei quanto, né? E aí ele é popular, ele é empreendedor nessa área, dessa forma. E os pais também têm validado isso. Porque existe aquela questão de você se medir também como pai, né? Sim. Olha, teu filho faz isso, o meu não faz. Aí o outro está menor e o teu está maior, né? Então, muitas vezes os pais estão desorientados com relação a isso. E as crianças e adolescentes também estão, sem entender muito. Então, a gente trabalha muito com eles, a gente não nega. Tipo assim, isso aqui não tem validade. Não, se você tem, a gente trabalha muito na escola para show de talentos, né, essas questões e tal. Sim. Se você tem, e a gente tem como trabalhar algumas ferramentas para ajudar, a gente não vai desvalorizar. Mas também mostrar o tempo disso. Porque se você pensar, por exemplo, o tempo disso, a gente já teve tempo para observar se essas pessoas perduraram neste mundo fantástico, né, ao longo de 20, 30 anos. Pelo menos 20 anos não tem, porque isso é muito novo. Então a gente não tem Ainda tem um detalhe, né, que no caso da criança, o fator de atração é a infantilidade dela, a infância dela. A linguagem dela é engraçada ainda, né, que vem o cuticute da vida. Você olha, que lindo. Só que essa criança, ela pode sofrer o que as crianças de 8, 9 anos sofrem, só que de maneira potencializada. Até porque ela está mais exposta. Né? E aí acabou o encanto. Ela toca violão com 5 anos de idade, já toca violão. Só que quando ela tiver com 14 anos, tocar violão já não é tanto. Sim. Tem um monte de adolescente de 14 anos que toca violão. Né? Então essa transição, esse cuidado de observar que isso aí é a mesma coisa quando aparece, por exemplo, o caneta azul da vida. Foi né? caneta azul. Ele está tentando se manter, aí todo mundo já tem um monte, vai chegar uma hora que não vai ter mais. Que não, o diferencial acabou. Perdeu, né? A geração que está chegando, porque tem isso, é muito rápido, né? Muito, muito rápido, é muito veloz. Que já não vai ver. Era como era no futebol, né? Ensinar. Aqui no Brasil se demorou muito tempo a realmente trazer os psicólogos para dentro, né, dos times, porque um camarada que foi sucesso com 25, 30 anos de idade, daqui a pouco ele já está mais cedo que a maioria das profissões declinando. Sim. Né? E se ele não tiver um preparo, ele é glamuroso, todo mundo quer uma assinatura dele na camisa, mas vai chegar uma hora que ele vai virar só história, que ele não vai chamar mais tanta atenção do que aquele que está em atividade. E esse tempo é curto, né? Para o tempo que hoje nós vivemos, esse tempo dessas profissões são muito curtos, né? Então, preparar, conversar, orientar, dar orientação psicológica mesmo para essa transição, né? Para essa escala de subida, tanto de quem está subindo como quem está declinando. Isso é muito importante. Né? A gente se prepara pouco para as finitudes da vida, porque tem finitudes, né? Então, finitude de carreira, né? A finitude desse estrelato, olha, essa questão desses Big Brother da vida, não tem? Sim. Aí, de repente, você é um ex-Big Brother, mas o que é ser um ex-Big Brother? A gente nem sabe quem é aquele, às vezes aquele que bombou muito, ele ficou um tempo, né? Mas se ele não tivesse cuidado de saber como é que ele vai investir na vida dele, para ele poder ter, né, até, não popularidade, mas o financeiro, ou a popularidade também, né, se reinventar. Então, muitas vezes aquele boom, no nosso Brasil tem muito boom, de repente aquele boom, né, aí daqui a pouco ninguém mais sabe nem quem foi aquela pessoa. Porque outra geração vem, outro sobrepõe aquele, né, que é muito veloz, muito dinâmico. E aí quando você vê já tem outro, e você vai ficando para trás. Então, entender as finitudes, os lutos que você tem que trabalhar. Então, muitas vezes não tem esse preparo. Aí o que acontece? A pessoa entra numa crise tão grande que ela quer morrer, porque ela acha que ela não tem mais lugar no mundo.
né? Então é importante a gente trabalhar essas questões. Isso é pouco visto, porque você vê muito sucesso imediato, né? E o que vem desse sucesso imediato? Não é nem o processo, é o que vem disso? Muito dinheiro, muita fama, mas de repente acaba. Porque não é uma coisa construída ao longo de um tempo que vai, né, Sim. sedimentando. Acaba sendo um produto com tempo de validade. Olha, por exemplo, a Rita Lee. Agora, né, ela faleceu. Sim. Mas a Rita Lee, ela veio... É um percurso. Ela não foi um boom que ela surgiu e apagou. Sim. Né? Olha a quantidade de tempo. E ela compunha, né? Tinha todo o diferencial dela na marca dela como pessoa e tal. Aí querem inventar uma Rita Lee, uma pessoa igual a Rita Lee. Não vai acontecer e não vai ser esse boom desse jeito, Sim. né? Porque você vê que foi um processo. Quantos anos? Até chegar onde chegou. E claro que houve ali toda uma competência, né? Sim. Para manter-se, como o Roberto Carlos. Pois é, o Roberto Carlos é o eterno rei, que o pessoal diz. Olha, ele não fica tão como ele era antes, mas ele está ali. O Pelé. Olha o Pelé. Pelé, né? Foi o tempo todo. Mas todos os jogadores foram igual ao Pelé, são iguais. Né? São os sucessos relâmpagos, porque às vezes você faz faz o gol, faz uma destreza bacana, mas também a fama rápida faz com que eles se percam, porque eles são adolescentes muitas vezes, aí começam a meter os pés pelas mãos, porque é muita fama em pouco tempo. Você sai do anonimato para o estrelato. E aí fica vivendo só aquele momento, né? Se encanta com o momento, fica dentro do redemoinho desse tempo e não se prepara que isso aí uma hora acaba. E o que é que eu tenho daqui para frente? Aí nada. Quando eu não tenho nada, eu me perco no tempo e aí o que lhe resta? Aí vem as questões. Se você tem uma predisposição à ansiedade, ao suicídio, ao alcoolismo, né? Porque tem todo um processo, aí você vai mergulhar nesse lado, por causa da finitude, e você acabou para o mundo. Eu fico imaginando, você falou aqui do Big Brother, eu fico imaginando aquelas pessoas que colocam uma extrema expectativa com relação ao Big Brother. Ah, vou me inscrever, aí vai. Mudar a vida. Aí acha que vai mudar a vida como a Juliette. Agora ela é o modelo. Ela é o modelo, né? Hoje, lá na Paraíba, ela é aclamada, né? Mas nem todo mundo é Juliette. Não mesmo, é como se fosse assim, né? Não estou dizendo que ela é isso ou aquilo, mas assim, é como se fosse referências, mas que elas são micro. Né? São assim, surgiu essa, mas vai ter 1000 Juliette? Não vai ter. Né? Então você tem 1000 Roberto Carlos? Não vai ter. Então você tem que observar que são assim, são singularidades e que nem todo mundo vai conseguir. Né? Não é porque a pessoa é menos ou mais, é porque são diferentes oportunidades também, momentos. Momentos, eu acho que isso é muito importante, né? Porque se fala de uma Juliette que, sem demérito algum, não é a pessoa com maior capacidade do que vários que já passaram por lá, mas o momento o carisma, dela, o carisma, aquele momento que ela viveu, aquilo ali, foi para aquele momento. Agora, se ela acha que todas as vezes que ela for para um reality qualquer, que vai ser a mesma coisa, também não vai ser. Né? Hoje ela pegou apoio, porque muitos dos famosos acabaram também surfando na onda dela e foi um processo de retroalimentação. Né? Ela deixou muita gente que já estava, como o Chico César, que estava já meio esquecido. Eu ouvi um amigo dizer que é lá da Paraíba, um artista, que na geladeira, na porta da geladeira do Chico César está lá a Santa Juliette, para ele nunca esquecer que ela ajudou ele a colocar comida para dentro da casa, porque a música dele foi para novela e tal. Mas isso são momentos, né? São pessoas, isso não é padrão. É, isso que a gente tem que ter cuidado, não é um padrão, né? Acontece que são as singularidades em momentos específicos, né? E que, claro, né, ela era formada, soube aproveitar, tinha o carisma, enfim, que aconteceu. Agora, fazer uma fábrica igual, não vai. Então, as pessoas têm que entender que tem um diferencial. Aí tem muita gente que diz assim, não, mas eu vou atalhar. Né? Eu vou fazer isso vai ser um trampolim, etc. Aí vai se frustrar porque não acontece o que a pessoa imaginou. Sim. Né? A mesma coisa, eu vou fazer tal carreira, eu vou ficar rico, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E não acontece. Por quê? Porque você também tem que ter determinação, tem que ter dedicação, uma opção de coisa e oportunidades adequadas, né? Até as pessoas brincam, passou um cavalo selado, vai lá. Né? Porque naquele momento aquele cavalo era importante. Sim. Não passou, você deixou passar. Né? Então, o mundo está muito dinâmico. E que a gente tem que estar muito alerta para isso. E falar sim, que a gente não fala pouco, a gente fala muito de sucesso, fala muito de coisas assim positivas, não é para falar de negativo, mas é para entender que existe também os contrapontos, sim, né? Que aí você cria fantasias. Ah, o teu filho é o mais bonito de todo mundo, é o mais inteligente, é o mais,
E aí ele chega num lugar, ele vai se frustrar porque ele é o mais do teu mundo, mas ele não é o mais do mundo todo, né? Eu lembro de uma criança que na festa junina, a mãe disse que ela era a menina mais bonita do mundo. E aí na festa junina ela perdeu para ser a Miss, ela perdeu, né? Aí ela chorava e dizia, mãe, você é pequenininha. Ela falava, mãe, você me enganou, eu não gosto de ti. Estava tendo uma crise, chorando na escola e tudo. E aí eu disse, o que está acontecendo? Ela disse, eu não sou a criança mais bonita do mundo, que a coleguinha tinha ganhado, né? E ela estava revoltada. Eu disse, não, você é a criança mais bonita do mundo da sua mamãe, né? Porque daquela mãe, ela é a criança mais bonita, mais Sim. inteligente, né? Aí ela disse, é, tia. Aí ela parou de chorar, assim, admirada. Eu disse, é, né? Porque existem vários mundos, né? Aí ela ficou entendendo, ela disse, ah, é. Aí deu um abraço à mãe dela, obrigado, mãe. Porque aí ela entendeu que ela era mais bonita também, Sim. né? Mas não era mágico. Então você tem que ter muito cuidado com isso, porque você coloca expectativas, idealizações. Tem até um meme, né? Expectativas versus realidade, Sim. não tem? Que fazem muita graça nisso, né? Sim, Você imagina sim. uma coisa, a realidade, ele diz, né? Então tem que lidar com isso, com as expectativas versus a realidade. Nem sempre a realidade é igual ao teu mundo de ideias, né? De fantasias. Bom, nosso tempo já acabou, né? Aí Bom, eu falo pra caramba. não, ótimo, isso é muito bom. É sinal de que a gente precisa fazer outros programas, né? Eu estava pensando aqui, se seria viável, se seria bom. A gente tem adolescente aqui para fazer perguntas. Eu acho ótimo, fazer tipo um bate-papo. Traz mais, né? Traz uns 2 adolescentes, 3 adolescentes para fazer Uma roda de conversa. uma roda de conversa aqui. Eu acho que isso rende, é legal. O que é que vocês acham? Tem algum adolescente me assistindo aí? O que é que você acha? Você pode se inscrever aqui, fazer aqui, pode fazer até lá no auditório, lá embaixo, né? Deixa no comentário, então, se você acha que é bom, a gente vai fazer a Niamey de volta aqui. Tem muita experiência, muito que ensinar sobre o tema. Eu acho que é uma boa. Então, eu vou... A gente pode fazer um bate-papo com os pais. Com os pais. Né? Tipo assim, sou pai de adolescente, né? E agora? Tá meio assustado? Sim. Algumas coisas que a gente possa trocar ideias, né? Porque Perfeito. a gente pode trocar ideias. E pode fazer uma coisa adolescente, momentos diferentes, né? Porque esses bate-papos, eles são muito enriquecedores. Para nós, que a gente aprende com eles também, né? E porque a gente também pode ajudá-los. Então, é uma troca. Todo Perfeito. mundo é ensinante e aprendente. Ninguém está aqui só para ensinar. A gente é ensinante e aprendente. Certo. Nós temos alguns convidados aqui do Intríade que eles têm a obrigação de voltar outras vezes, né? Como eu já fiz com o Manuel de Cristo. O Manuel Cristo já voltou aqui, acho que 2 vezes, né? Já veio 2 vezes. Já está para vir a terceira. A esposa dele, Daniele, já veio aqui, já vou trazer de novo. Eu acho que é... E a minha intenção também, por eu amar demais, são 2 coisas que eu amo muito. É a comunicação e a psicologia. Eu sou muito apaixonado por psicologia. Já entrei, já bem adulto, já maduro, né, para fazer psicologia, mas eu amo, gosto muito. E então a ideia do Intríade é essa, é valorizar também, né, esse olhar do psicólogo, a profissão, né. A gente em alguns momentos trabalha quebrando alguns mitos a respeito os preconceitos que ainda existem sobre os transtornos da mente e sobre o trabalho do psicólogo, né, e do psiquiatra especialmente. Então essa é a intenção do programa. Nosso programa é de 1 hora, o nosso já passou, né, de 1 hora, mas não tem problema. Niamey, muito obrigado. Só não foi melhor porque já passou, já acabou o tempo, né, mas foi muito bom. Eu sei que a gente precisa voltar aqui para conversar e no próximo a gente faz um pouco mais longo. Tá bom. Pode ser? Prazer. Tem que falar com a equipe aqui, né? Com o auditório, né? Com o público, enfim. Mas muito obrigado. Volto a dizer o quanto foi importante te conhecer na faculdade, aprender com você. Tem coisas... Você falou de maturidade e maturação. Lembra? Eu lembrei de você imediatamente. Eu já sabia que isso aqui já estava, porque eu lembrei, né, da Niamey. Psicologia do desenvolvimento. Do desenvolvimento. Tem um livro ainda lá, que né? De vez em quando eu estou lendo. Então, realmente, você é uma pessoa que... Você deve ter ouvido isso de muitos alunos, que marca a vida dos seus alunos. Eu sou um desses. Muito obrigado. Que prazer ter você aqui. Que bom. Voltarei quando você me convidar. Prazer. A Niamey já veio aqui com a gente também. Nós começamos um período aqui na Escola de Adoradores, uma turma para a terceira idade, né? E ela veio dar um treinamento para os nossos professores. Também é algo que a gente pode conversar para ela voltar. Né? Alguns da terceira idade não quiseram ir para a turma da terceira idade. Teve alguns... Não, eu não quero...
Eu vou usar a expressão que eles usaram. Eu não quero ficar com velho, eu quero ir para o meio dos jovens, né? Mas foi muito importante os nossos professores terem ouvido, ter aprendido. Bom, gente, Deus abençoe vocês, obrigado aí por estar com a gente. Compartilhe o programa, se inscreve no canal, tem muita gente que eu já encontrei aí pelas ruas dizendo, estou assistindo lá, então não só assista, né? Valoriza o trabalho que a gente está fazendo, se inscrevendo no canal, mandando seus comentários, compartilhando com muita gente, tá certo? Para que a gente possa levar muitos outros episódios aqui com temas tão importantes como o de hoje, tá bom? Fica na paz e até o próximo, minha May. Até o próximo também. Até o próximo.